Bom, dito isso, vamos passar a essa última conferência que trata da temática do EPAC, né? Reflexões sobre uma episteme amazônica e caribenha. E a nossa conferencista é a professora Marilina Conceição de Oliveira Bessa Freire, essa nossa educadora, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em Filosofia do Conhecimento pela Universidade do Porto, doutor em Ciências Sociais pela USP, professora pela UFAM, pertencente ao Departamento de Filosofia, bem como é membro da Associação Brasileira de História das Religiões, lidera o EICOMENE, Núcleo de Estudo de Pesquisa de Religião, Cultura e Imaginário, que são seus campos de interesse. Bem como também membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Literatura e Filosofia Antiga. Participa do Comitê Estadual de Resposta à Diversidade Religiosa, ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, do Estado do Amazonas. Colaboradora da Associação dos Cientistas de Religião e dos Professores de Ensino Religioso do Amazonas. Pelo currículo vasto e pela temática proposta, eu faço assim uma introdução à temática, né? Reflexões sobre uma episteme amazônica e caribenha. Inclusive, momentos antes, tivemos o professor Lino João, que fez uma séria provocação sobre uma episteme indígena, amazônica, e a gente foi confrontado em alguns aspectos. Trago aqui somente algumas provocações. A episteme amazônica é uma abordagem interdisciplinar que busca compreender e valorizar o conhecimento tradicional das populações indígenas da região amazônica. Essa corrente de pensamento reconhece a importância do saber acumulado ao longo de gerações por essas comunidades, relacionadas não apenas à biodiversidade da floresta, mas também às suas práticas culturais e espiritualidade. No centro da episteme amazônica estão o respeito pela cosmologia indígena, que frequentemente se entrelaçam ao nosso ambiente natural. A relação simbiótica entre os povos da Amazônia e a floresta é um aspecto fundamental desse conhecimento, pois essas culturas compreendem a natureza como uma extensão de si mesmos. A medicina tradicional, o manejo sustentável dos recursos naturais e as práticas espirituais são áreas em que a episteme amazônica se destaca. Os curandeiros e líderes espirituais indígenas desempenham um papel crucial na preservação desse saber, transmitindo oralmente e por meio de rituais. No entanto, a episteme amazônica enfrenta desafios significativos devido à ameaça constante à floresta e aos direitos das comunidades indígenas. Sabemos que nunca se falou tanto sobre o índio, sobre a sua realidade e sobre a condição que vive e que é reconhecida em seus direitos. A exploração desenfreada dos recursos naturais e o desmatamento representam uma ameaça tanto ao conhecimento tradicional quanto à biodiversidade. Portanto, valorizar e respeitar a episteme amazônica é essencial, não apenas para a preservação da cultura e do meio ambiente na Amazônia, mas também para o enriquecimento do conhecimento global sobre a interação entre seres humanos e natureza. Essa abordagem disciplinar é uma ponte entre os saberes ancestrais e o mundo contemporâneo, destacando a importância de ouvir e aprender com as vozes das comunidades indígenas que habitam nesta nossa vasta região amazônica. A palavra agora é sua. Daniel falou tudo, né? Não sobrou nada para mim. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite generoso da professora Heloísa para participar desse evento tão importante. A senhora está de parabéns, professora, pela organização. Ainda mais com poucos recursos, né? A gente mata um leão a cada dia aqui, mas estamos fazendo ciência com dignidade.
Eu quero saudar também os que estão aqui, os que estão em São Gabriel da Cachoeira e quem está linkado no evento também. Saúdo a todos. Tinha preparado um texto relativamente longo de uma conferência, mas como o imponderável aconteceu, eu vou tentar resumir as minhas ideias e bater um papo aqui com vocês. O que eu pretendo nessa comunicação seria compartilhar em breves notas experiências recentes de pesquisa, análise documental mesmo, né? O meu campo ele foi todo documental, sobre a epistemologia dos povos originários. Eu voltei agora do meu pós-doutorado, cursei o meu estágio pós-doutoral na UNB, no programa de pós-graduação em metafísica, na linha de pesquisa ontologias contemporâneas. Então, em parte, eu vou rapidamente também comentar o resultado dessas pesquisas e, por último, vou justificar esse título instigante, né? Quando se contam histórias sobre a pedra e o papel, notas sobre as epistemes amazônicas. Então, para início de conversa, eu sou manauara, minha família é toda manauara, minha família era uma família de armadores de pesca, eu me considero uma ribeirinha urbana, eu nasci ali no Igarapé de São Raimundo, e ficava intrigada com as histórias, com o movimento da profissão da minha família. Eles conheciam as luas. Quando o barco estava retornando para o Porto de São Raimundo, eles já sabiam qual era o peixe que o barco vinha trazendo. E isso me intrigava bastante, porque tudo dava certo. Tudo que eles falavam dava certo. E nada do que eles falavam eu ouvia dizer na escola, né? Então, isso sempre me intrigou. Então, os mitos, as narrativas míticas sempre exerceram fascínio na minha vida. E quando eu ingressei na universidade, quando fui cursar a pós-graduação, fui ao encontro desse objeto que tanto me encanta, né? Tanto no trabalho de mestrado, estudei o mito grego no trabalho de mestrado, e no trabalho de doutorado escolhi fazer um estudo sobre um personagem mítico amazônico que é a cobra grande. E sigo perseguindo esse objetivo, esse objeto que tanto me inquieta. As investigações sobre as terras baixas americanas, os estudiosos têm demonstrado que esse pensamento que existe aqui nas Américas, nas terras baixas, né, e sobretudo na Amazônia, é um pensamento muito sofisticado, é um pensamento diferente. Tanto é que o Lévi-Strauss, quem fala isso, né? Eu exemplifico, o Lévi-Strauss, o Hugh Jones e o Viveiros de Castro. Esses antropólogos, eles podem ser considerados intérpretes das epistemes amazônicas. Então, o Lévi-Strauss, lá nas mitológicas, na década de 60, ainda em 67, no segundo volume das mitológicas, do Mel às Cinzas, no mito 275, que é o mito do culto de Jurupari, ele diz que ele não vai dar o mesmo tratamento que ele deu aos outros mitos em relação a esse mito. Porque, trocando em miúdas, esses indígenas, o pensamento desses indígenas é muito filosófico. Então, com o instrumental que ele tinha de análise, não seria possível fazer uma análise à altura, e ele esperava que isso fosse possível mais tarde. E aí ele fala que era necessária uma contribuição da filologia e da arqueologia também. Bom,
Mais tarde, no ano 2000, ele faz uma outra observação, um pouco antes dele falecer, né? Muito empolgado com uma escola antropológica brasileira, que é a antropologia que vem sendo praticada no Museu Nacional pelo professor Eduardo Viveiros de Castro e por sua equipe, que ficou conhecida como perspectivismo ameríndio. Então, o Lévi-Strauss saúda o pensamento, o perspectivismo ameríndio, né? E ele vê uma possibilidade de renovação do campo, porque é preciso um instrumental que seja eficaz para desvendar de fato o que seja essa epistemologia amazônica. Então, o meu lugar de fala aqui, eu não vou falar de políticas públicas, meu lugar de fala é o lugar da filosofia. Sim, e desde já eu coloco essa dificuldade. É muito difícil definir o que seja, de fato, uma epistemologia amazônica, ainda mais se tratando do pensamento dos povos originários. E aí eu penso que a minha fala vai ao encontro da fala da professora Pesta, do professor Orlando, dos colegas do professor Gil, né, do Frâncio. É sempre uma dificuldade. Nós vivemos num ambiente, isso foi dito aqui, a universidade é um ambiente altamente colonizado, colonialista, né? Nós vivemos num mundo colonialista, intelectualmente colonizado. Então é preciso descolonizar. E o Lévi-Strauss é um filósofo, ele teve uma formação inicial em filosofia, para quem não conhece a história dele, mas depois ele se tornou antropólogo aqui no Brasil, né? Ele se tornou antropólogo quando veio, na década de 30, dar aulas na USP. A USP estava sendo fundada. Então, falar desse movimento decolonial é falar necessariamente do Lévi-Strauss, porque ele é um dos precursores, é um daqueles que desconfiava de que realmente nós estamos na presença de um pensamento sofisticado, de um pensamento complexo. Não há nada de simples nas epistemologias dos povos originários. O que acontece é que esse pensamento opera com outras categorias diversas, como o xamanismo, por exemplo. O próprio termo xamanismo é um termo ocidental, criado pela antropologia ocidental, que não abarca a complexidade dos chamados especialistas indígenas. É algo muito maior. Então, essa escrita, essa epistemologia amazônica, opera com os sonhos, opera com o xamanismo, com as visões espectrais, com a ingestão de substâncias que são conhecidas e são manipuladas ancestralmente por esses povos e acabam representando uma ponte de comunicação com o que na filosofia decolonial, na filosofia do perspectivismo ameríndio, vem se chamando de extra-natureza. Os xamãs, os especialistas do sagrado nessas sociedades, eles são capazes de promover um trânsito, eles são capazes de assumir outras perspectivas, que não a perspectiva humana. Então, na verdade, o movimento decolonial, ele vem para fazer uma crítica muito grande à questão do humanismo, né? Esse homem, dono da natureza, essa ideia está ruindo literalmente, né,
na nossa epiderme, nós estamos sentindo na nossa epiderme que o mundo está vivendo uma situação de emergência climática, de emergência global. E é para ontem, né, esse trabalho de aceitação, de recepção dessas epistemologias. Então, o Lévi-Strauss, lá nos anos 2000, ele diz o seguinte: quer nos inquietemos ou não, a filosofia voltou ao palco da antropologia. Mas que filosofia é essa? Não é a filosofia que eu conheci, a filosofia ocidental que a minha geração queria se livrar. É a filosofia dos indígenas. Essa filosofia voltou ao palco. Então, é preciso saudá-la. Outro aspecto da minha fala é que, por nós desconhecermos, sermos ignorantes em relação a essas epistemologias dos povos originários, nós continuamos reproduzindo visões exotizantes. Eu já te dei manguinha. Representações exotizantes e equivocadas. O trabalho que o Franço acabou de apresentar, a comunicação dele, a fala da aluna Pocama, né, como ela era discriminada lá no Instituto Natureza e Cultura de Benjamin Constant. E assim o é. A universidade é o berço do colonialismo. Os meios de comunicação reproduzem essas ideias e o senso comum embarca. E eu não vejo nenhum esforço de fazer esses equívocos. Tanto é que a sociedade brasileira, infelizmente, está dividida em relação à questão do marco temporal. Muita gente defende a ideia do marco temporal no Brasil, desconhecendo que o Brasil é um país pluridiverso, pluriétnico, e que esses povos são atores, são sujeitos que produzem epistemologias, eles são produtores de um pensamento que é próprio. E aí eu pergunto, o que significa ser indígena no mundo contemporâneo? O senso comum reproduz isso a toda hora. Se não anda de cocá, né, se usa celular, se está dentro da cidade, não é mais índio, não é mais indígena. Inclusive, tinha uma bobajada dessa circulando no Congresso Nacional em relação ao marco temporal também. Isso tudo é muito triste. Então, acho que a gente está aqui para desfazer esses equívocos. Então, aproveitando uma outra fala minha, né, de um outro trabalho, eu digo o seguinte: o termo pensamento amazônico ele foi criado para enquadrar de modo genérico a sociodiversidade epistemológica de um complexo geográfico que abrange 9 países da América do Sul. A Amazônia, ela está em 9 países da América do Sul. Então, será que é possível falar genericamente de uma epistemologia amazônica, né? Cada um com a sua Amazônia. Essa expressão suscita dificuldades, uma vez que esses arranjos multiculturais que compõem o extrato das populações indígenas amazônicas não se reconhecem em termos identitários como amazônicas, mas a partir de critérios outros, que são critérios, sobretudo, míticos e territoriais, e não a partir de topônimos inventados no bojo da criação dos Estados nacionais. Então, nós vemos que, ao longo desses 500 anos, o que houve foi uma supressão ontológica da vida. Eu estou falando aqui do direito de existir, do direito de ser reconhecido como gente. E no mundo minado por tanto ódio, nós vemos que essa questão não é uma questão exclusiva do Brasil, é uma questão mundial, e nós vemos os conflitos eclodirem, né, esse caldeirão de ódio que recomeçou agora no Oriente Médio. É sobre isso, é sobre o direito de existir, é sobre o direito
de reconhecer o outro como gente que possa também ter acesso a uma vida digna, a uma vida decente. Em relação ao perspectivismo ameríndio, que é a escola do Eduardo Viveiros de Castro, que, por sua vez, é tributária também de um movimento europeu denominado de virada ontológica, né? O que os pensadores da virada ontológica, como Philippe Descola, Bruno Latour, aqui no Brasil, Viveiros de Castro, a Tânia Stolze de Lima, eles fazem uma crítica à ideia de modernidade, porque foi na modernidade que houve essa separação radical entre o homem e o mundo, né? O homem, ele se julga dono do mundo e trata o mundo como uma coisa que ele pode manusear ao seu bel prazer. E nós estamos assistindo às consequências dessa prepotência humana. Então, a própria ideia de natureza, ela precisa ser repensada. E aí eu trouxe a fala da Marcivânia Sateré, que é uma ativista, uma liderança indígena, presidente da COPIME, que é a organização dos indígenas que moram aqui na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade que possui 40 mil indígenas, segundo o último censo do IBGE. E o senso comum trata esses indígenas como pessoas de segunda categoria, de segunda ordem. Se está na cidade, não é mais índio. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado no PPGEL, Programa de Pós-Graduação em Geografia, e tratava sobre a representação do ser indígena nos anos iniciais. Quanta coisa ruim. Um índio caçando um jaguar, um tigre, até um completo desconhecimento da fauna as crianças têm. Por quê? Porque é um ensino enviesado. Então, essas políticas transversais que a Secretaria de Cultura vem tentando criar, dialogando com o movimento social, são muito bem-vindas, são para lá de bem-vindas, acho que já estão até atrasados. E a Marcivânia Sateré diz o seguinte, ela diz: nós indígenas não somos os protetores da floresta, pois a natureza já está em nós, é parte de nossa própria identidade. Viemos da terra, por isso a defendemos, é parte da vida, é uma luta conjunta. Ou seja, nessa visão epistêmica dos povos originários, o homem, ele não se separa da natureza, né? Não existe aquela ideia russoniana, romântica, do bom selvagem, né? Daquele homem bonzinho. Não, ele faz parte da natureza. E essa natureza, segundo os pensadores da virada ontológica, que estudaram os regimes anímicos, os regimes ontológicos, Descola, ele fez uma taxonomia, são 4 regimes ontológicos. Mas o que nos interessa aqui é o animismo e o naturalismo. O naturalismo é aquele regime ontológico que nós ocidentais vivemos, onde o homem acha que é dono da natureza e pode manuseá-la ao seu bel prazer. A episteme dos povos originários vive sob o regime do animismo, ou seja, tudo possui vida, tudo possui alma, tudo é povoado de agências. Então, não existe uma diferença metafísica, há uma continuidade metafísica, porque todos possuem alma. O que há é uma descontinuidade física, porque os corpos é que são diferentes. Mas quando ele fala de corpos, ele não está falando de
de fisiologia, de diferenças fisiológicas, mas de diferenças de vontades. Então, na visão epistêmica dos povos originários, tudo está em interação. Tanto vegetais quanto animais, tudo possui vida própria. E aonde que esses pensadores da virada ontológica perceberam isso? Lendo as monografias produzidas pelos americanistas das terras baixas americanas. Então, o vaticínio do Lévi-Strauss, né, lá na década de 60, quando ele disse que não, eu não vou comentar sobre esses mitos, porque são mitos deveras filosóficos, e ele tinha razão, né? E aí, encurtando, né, a história, o que nós temos observado agora? Que os atores sociais que estão tomando conta do palco e estão promovendo revisões importantes são os próprios indígenas. Os indígenas chegaram na universidade. Aqui na UFAM, né, no nosso instituto, no IFCHS, nos programas de pós-graduação, estão produzindo coisas assim, importantes. E a minha preocupação é em relação à recepção desses trabalhos. Não se trata só da obtenção de um título acadêmico, e não se trata de um favor por eles terem entrado através de uma política de cotas. Não, eles não ficam nada a dever, né? Em primeiro lugar, linguisticamente, eles operam em vários registros. Eles são, no mínimo, trilíngues, né? Falam português, falam Nhangatu, falam os seus idiomas, os da fronteira falam espanhol, então eles operam com todos esses registros. E o que eles estão fazendo é um exercício de simetrização, um exercício de reflexividade. O que isso significa? Eles estão criticando categorias que não se aplicam às suas culturas inventadas pela filosofia, pela antropologia ocidental, e estão fazendo um trabalho de tradução também. Tradução utilizando as suas próprias categorias. Então, é um trabalho difícil, um trabalho complexo, e é um trabalho que a academia tem a responsabilidade de acolher e de fazer essa transposição também para os currículos escolares. Porque isso deve chegar, como o professor Orlando falou, lá na ponta, lá nas escolas. O que as escolas indígenas estão fazendo? O que estão ensinando? Será que há, de fato, uma educação inclusiva? Então, essa ideia de natureza e cultura, ela é importante para se entender esse pensamento ameríndio. E hoje nós temos uma linguagem analítica à altura desses mundos indígenas, onde os próprios indígenas se colocam como atores, como sujeitos epistêmicos. Eles estão falando do seu ser, né? das suas próprias epistemologias. Uma característica interessante desse pensamento é a indissociabilidade entre o vivido e o pensado. Aquilo que é pensado é vivido também, né? Então, esses trabalhos de pós-graduação dos estudantes indígenas têm essa característica, são autobiográficos. Eles partem da sua própria história, mas não da sua história pessoal, da história dos seus coletivos, individuais, cuja base são os mitos, né? São as narrativas míticas, o ponto de partida sempre é esse.
No meu estágio pós-doutoral, eu me propus a estudar o pensamento Iepá-Maçã, que é o pensamento tucano, a partir da publicação de uma coleção chamada Reflexividades Indígenas. É uma coleção em 4 volumes e é produto de um trabalho que foi desenvolvido lá no programa de pós-graduação em Antropologia Social, no PPGás, mais exatamente no NEAI, no Núcleo de Estudos Indígenas, que é liderado pelos professores Gilton e o professor Carlos Machado. E, na minha prepotência ocidental, eu achei que poderia ler os 4 volumes da coleção, um ano, porque eu estava liberada dos meus afazeres aqui na UFAM. Eu não passei do primeiro volume. E a minha leitura tem muitas lacunas. Por que, professor? É muito complexo? Muito complexo. É muito complexo, Daniel. Eu li o trabalho do João Rivelino Barreto, e uma peculiaridade desses 4 autores indígenas é que eles têm uma formação filosófica também. Estudaram filosofia. Não parece que foi nosso, salesiano. Sim, foi salesiano. João Rivelino. E eu li o trabalho do João Rivelino, que se chama... Tem o João Rivelino Barreto e tem o João Paulo Barreto. Isso me causou uma confusão tremenda na hora de escrever o artigo, na hora de normalizar o artigo. Ele escreveu um trabalho chamado Formação e Transformação dos Coletivos Indígenas do Noroeste Amazônico, do mito à sociologia das comunidades. Então, o ponto de partida do João Rivelino foi o corpus mitológico do seu grupo de origem, seu clã, que é o clã Sararó Ubera-Purã. E ele adotou um esquema de trabalho que é um esquema já conhecido lá no Alto Rio Negro. Ele visitou as fontes primárias, as histórias orais, mas ele consultou um especialista, que foi seu pai, né? O senhor Ovídio Barreto, que é um comum, é um especialista também. E, partindo do mito de origem, ele fala da origem da humanidade e do mundo. E a minha intenção no meu estágio pós-doutoral era investigar a noção de pessoa, como é que se constitui o sujeito na ontologia Iepá-Maçã tucana. E com o trabalho do Rivelino eu descobri que se trata... Eu consegui perceber o que os pensadores da virada ontológica, né, Decolar, Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, identificaram na literatura etnográfica das terras baixas americanas. É um pensamento animista, tudo tem agência, o mundo é povoado por agências, e a humanidade veio do tabaco, assim, resumidamente, né, porque é um mito muito longo também. Veio do tabaco e... esse mito, ele começa com os heróis primordiais, resumidamente, né? É um mito longo, mas é compartilhado pelas 22 etnias lá do Alto Rio Negro. Os heróis primordiais resolveram, a partir de práticas xamânicas, criar um mundo, criar o homem. Só que esse protótipo da humanidade embarcou numa longa viagem que teve início na Baía de Guanabara, no bojo de uma embarcação que tinha a aparência de uma cobra canoa. E essa cobra subiu toda a costa brasileira, entrou aqui na foz do Rio Amazonas e subiu até o Alto Rio Negro. Mas ao longo dessa subida houve muitas paradas em lugares que
nessas narrativas míticas, são chamados de casos da transformação. Então, o ato de criação é um grande ritual xamânico, onde tudo tem vida, né? Tudo é dotado desse animismo, não só os animais, como os objetos também, os objetos cerimoniais, o banco, o cigarro, a forquilha, o epadu, a cuia do epadu. Então, quando o clã do João Rivelino dá destaque a essa questão do tabaco, né, do murontal, o muron é o tabaco, ele está se referindo a uma substância que é importante nesse processo do xamanismo. O tabaco, o ipadu, o capi, né, que é conhecido como ayahuasca também. Todas essas substâncias, elas são capazes de estabelecer uma conexão com mundos que não é esse nosso, mas são capazes de dialogar com esses outros seres viventes. Então, essa ideia de que o homem é o centro de tudo, ela desmoronou, ela está desmoronando. Nós estamos assistindo a essa transição e, portanto, a entrada desses indígenas na universidade ela é muito bem-vinda, né? E o nosso papel é acolher esse pensamento e dialogar com esse pensamento. E, por último, por que o título do meu trabalho se chama Quando se contam histórias sobre a pedra e o papel? Esse título é uma alusão às pesquisas do Geraldo Andrello e do Steve Hugh Jones, que são dois estudiosos da cultura do Alto Rio Negro. Eles têm produzido muitos trabalhos sobre a questão dos registros míticos e históricos e têm dado ênfase à análise de uma outra coleção, que se chama Coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, foi publicado pela FOIRN, em parceria com o ISA e outros apoios. O primeiro volume dessa coleção surgiu em 1980, se chama Antes o Mundo Não Existia, trata da mitologia dos Dessanas. E o último volume, se eu não me engano, foi publicado agora em 2018, sob a supervisão do professor Geraldo Andrello. Então, o professor Hugh Jones, que conhece e gosta do trabalho dos indígenas, né, que se formaram aqui na UFAM, ele prefacia, acho que é o trabalho do João Paulo Barreto, o trabalho de doutorado do João Paulo. Ele defende a tese de que os povos rio-negrinos têm uma predisposição para escrever a sua própria história, de registrar a sua própria história em vários tipos de suportes, né? Esses saberes, eles estão em vários tipos de suporte. E aí ele faz alusão à pedra e ao papel, né? E ele tinha razão, e Lévi-Strauss também tinha razão na sua profecia, né? Os indígenas, com esse pensamento tão sofisticado e tão complexo, chegaram agora, estão assumindo essa posição de autores epistemológicos, né, dos seus próprios conhecimentos. Registrar na pedra, o que isso significa? Nesse mito da criação, essa história culmina com a saída da humanidade lá na Cachoeira de Panoré. A cobra termina a sua viagem na Cachoeira de Panoré, lá na região de Iauareté, lá no Alto Rio Negro, e eles saem dos buracos como homens, não mais como o protótipo que eram, né? E aí isso gera
a divisão entre os povos. Enfim, iriam viver as suas peculiaridades dentro das suas realidades étnicas. A Cachoeira de Ipanoré, ela foi tombada não, ela foi registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no ano de 2006. Ela abriu o livro de registros do IFAM como patrimônio imaterial brasileiro, porque é um lugar sagrado para esses povos e, portanto, esse detalhe deve ser incorporado, detalhe importantíssimo, né, à cultura brasileira também. E somado ao reconhecimento do valor intangível deste acidente geográfico, há também na paisagem rionegrina vários petroglifos que contam a história também desses povos, mas é um trabalho hercúleo que deve se somar às outras ciências também, né? A arqueologia, a história, a filosofia, a antropologia. Então, é preciso que haja uma revisão do pensamento colonial. E é nesse sentido que o pensamento decolonial caminha. Então, esse é o título do meu trabalho. E quem falou, nossa história está escrita em pedras. As pedras foi um Tariano Coivati, lá na região de Iauareté, falou para esse grupo de antropólogos encarregados do registro da Cachoeira de Ipanoré. Então, eu quero saudar essa política pública, a política de cotas que permitiu que esses indígenas entrassem na universidade e vamos dialogar de igual para igual, tratando-os de igual para igual, porque o que eles estão produzindo é tão ou mais complexo quanto a ciência ocidental. Obrigada. Merecidas palmas à professora Marilina. Obrigado, professora, pela presença. Pena que o tempo de fato é curto, mas com certeza uma temática muito provocadora, diria bem original, né? Olha esse tema, partiu mesmo das origens, quando se contam histórias sobre a pedra e o papel. Bom, muito obrigado, a gente vai chegando ao final do EPAC. Eu acredito que talvez a gente tenha aí perguntas. Eu estava conectado, mas a minha internet aqui está se autodesligando. Também aqui os presentes, se tiver alguém interessado em fazer uma breve colocação, uma pergunta à professora Marilina, está aberto o espaço. O chat não teve. Não é o principal. O professor Gabriel estava me ouvindo. Sim, a senhora tinha uma quinzena escutando. De fato, até o momento há pouco, ouvindo, não ouvi também nenhum questionamento, né? Bom, então, pelo menos para deixar essa provocação, né, já que estamos nessa realidade amazônica, eu trago, assim, me interessou da sua fala, a provocação sobre que o indígena, em seus trabalhos, e é verdade, a gente vai percebendo isso, traz sempre a sua autobiografia. Isso seria o fato de transcrever a sua história, isso é uma forma de recurso, demonstrar a sua autêntica identidade, os seus valores, que nós, sociedade ocidental, parecemos ainda de olhos vendados a conhecê-los, a descobri-los e a afirmá-los? Ou seria uma forma, digamos assim, própria, provocadora, no sentido de fazê-los perceber que eles têm uma história e têm também um pensamento a ser entendido, né, pela sociedade como um todo? Essa peculiaridade da episteme dos povos originários, ela é muito inquietante, porque a academia vai
na direção oposta, né? Da neutralidade do método científico. O pesquisador não pode, de modo algum, expressar, né, detalhes, a sua opinião pessoal, assim, no nível analítico muito elevado isso acontece. Mas o que se preconiza é a neutralidade do método científico. O pesquisador ele não se coloca. E aí o pensamento dos povos originários vai na direção contrária, Daniel. E acho que é um ato político também, o fato deles praticarem essa escrita autobiográfica, porque é uma autoafirmação identitária. Eu estou arriscando aqui, né? Não sei, se é uma questão que a gente pode discutir com eles. Eu também pretendo me mover nessa seara. Mas, a todo momento, essas pessoas estão sempre obrigadas a dizer que elas existem. Eu estou aqui, né? Então, se apegar à sua história é se apegar também a essa indissociabilidade entre o vivido e o pensado. Né? A teoria ela não está dissociada da vida. Com certeza. E aí existe também a base desse pensamento. São as narrativas míticas, mas não só, né? Tem os meninos do NEAI, que publicaram essa coleção Reflexividades Indígenas, criaram um modelo teórico onde eles falam de um triângulo epistemológico formado pelos Queti, que são as narrativas míticas, os Bacessé e o Bassamori. Os Bacessé seriam um conjunto de práticas rituais que comumente nós traduzimos por benzimento, mas não tem nada a ver com benzimento cristão. É uma forma até de desqualificar esse pensamento. E os Bassamori seriam um conjunto de procedimentos das festas também. Então, nesse triângulo epistemológico, esses conhecimentos circulam, né? Esse pensamento, nossa, isso dá uma discussão, a gente poderia passar a noite aqui. Porque o conhecimento tradicional não é algo estático, ele está sempre se atualizando. Né? A academia tem essa impressão de que é um conhecimento que tem que ser preservado. Ele tem que congelar, porque senão as populações tradicionais vão deixar de existir. Não, ele está sempre se atualizando. Assim como o pensamento dos povos originários também. Né? Essa epistemologia, o ato de contar um mito é sempre uma atualização deles. Então, os detalhes são omitidos, são suprimidos, são acrescentados. E quando eles se encontram, existe dispositivos discursivos que o João Rivelino chama lá no trabalho dele de os Queti-Ukusi e os Muropau-Ucetise, que são recursos discursivos utilizados para atualizar esses conhecimentos. Quando os especialistas se encontram, eles sempre atualizam e vão colocando questões atuais também, né? Eles fazem o link desse passado imemorial com questões atuais também. Muito bem, professora. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais uma salva de palmas, por favor. A gente agradece a professora Marilina. Praticamente vamos encerrando essa nossa edição do 7º EPAC. Agradeço mais uma vez. Confesso que eu tenho que ler esse texto, né, professora? Depois estará à disposição nossa também aí para os registros. Passo a palavra à professora Heloísa Helena para os encaminhamentos necessários.
Desculpe, ainda da... Mas, olha, muito instigante, professora, a sua conferência. E dizer que a América Latina, ela tem em si, né, esse pensamento, essa forma de ser, saberes e conhecimentos que nos instigam a afirmar que nós temos uma existência, construída a partir das vivências, a partir do conhecimento, a partir de tudo que a senhora aqui registrou, que existe na vida e na organização social, econômica e na cultura dos povos originários. Eu acho que desde o México até o Peru, há uma luta dos grupos intelectuais que estão nos conselhos latino-americanos, nos fóruns, e que hoje buscam esse reconhecimento. É muito comum, eu acho que há décadas, eu até falava aqui no primeiro dia do EPAC, desde os movimentos estudantis, que eu estou vendo muitos jovens, que há uma reunião que eles chamam de Sul-Sul, né? Aqui no Brasil pegaria ali Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que se reúnem com a Argentina, Uruguai, né, Chile, para discutir políticas públicas, para solicitar o reconhecimento, para construir epistemologias do Sul. Eu tinha uma professora que dizia assim, olha, isso aqui 30 anos atrás, é o momento dos estudantes universitários do Norte começarem a discutir epistemologias do Norte. Então, com respeito, né, à posição, aqui eu acho que todo evento, todo congresso, e a universidade, ela é o espaço da diversidade, do contraditório, do ouvir, né, diversas correntes filosóficas, sociológicas, mas a busca desse reconhecimento científico é algo que nós temos que enfrentar, né? Porque o conhecimento europeu ele não sobreviveria sem esse conhecimento daquele que foi colonizado, que foi destituído, que foi todo o processo de espoliação para que este pensamento ocidental, e alguns diriam até, a professora Marilina, grego-romana, se sustentasse, fosse sempre se metamorfoseando nos seus encontros, né, nos seus seminários e conferências, para se manter sempre como conhecimento dominante. Então, o processo, eu diria, não de decolonização, mas descolonização mesmo, né, porque é uma crítica também do movimento, de que até a palavra decolonizar, que foi uma canatriz, né, depois na academia, já é algo que subordina os latino-americanos, principalmente, asiáticos e africanos, né, porque não é uma criação nova. Então, se nós fomos colonizados, o processo agora é de descolonização. E descolonização também dentro da academia dessas teorias. Nós não temos, assim, um porte ainda acadêmico-científico para fazer, tipo a reunião de antropologia do Mercosul, que eu estive lá no Uruguai em 2016, 2017, agora me parece a memória, onde lá na Assembleia foi tirado de que a partir daquele momento não usaríamos mais teóricos europeus. Não, a América Latina já tem uma produção, eu acho que o grande nome da filosofia é o Duque, né? Como chama ele? Henrique Duque, né? E aqui o Brasil tem uma Marilena Chauí, eu não sei se ela produz uma filosofia, né, a partir das vivências, a partir do episteme, mas cabe a cada professor, como bem a professora Marilena, embora não concorde muito com essa episteme amazônica, né, ou pan-amazônica, que é uma ideia, né, a Pan-Amazônia ela é uma ideia, né, e também a gente falaria até que a Amazônia também é uma ideia, mas aqui esse traçado geográfico do Pan-Amazônia, eu vou insistir, porque a gente aproveita esses espaços, né, acadêmicos, científicos, para ver aqui que as teorias, né, não dão conta.
ou para além das epistemologias. Tem muita coisa, eu acho que a sua explanação da vida espiritual que para eles se junta, né? Não existe do ponto de vista helênico, é mitologia, mas para eles é a cosmologia, porque tudo para eles se une, né? Até essa transformação do humano no não humano, né? Então, é muita coisa na América Latina, né? Do México até o Peru, para ser desvendado. Então, nós temos essa cultura, nós temos cosmologias, e essas cosmologias é que nos instigam, né, a ir em busca do diferente, né, a sonharmos. Né? Então, aqui retomando. Então, há 30 anos, né, que se discute as epistemologias do Sul, e nós estamos agora iniciando a discutir as epistemologias do Norte, né, os países do Norte. O Brasil, que é um país de dimensão continental, ele tem esses estados que se reúnem, discutem políticas públicas para o Sul, né, se juntando lá com os países do Sul, e nós precisamos também discutir as nossas políticas públicas com os países do Norte. Né? Dialogarmos com o Peru, dialogarmos com a Colômbia, mesmo a Venezuela não tendo muita afinidade para alguns, né, politicamente, mas é um país que precisa também ser estudado, né, e compreendido nas suas diferenças. Olha, eu agradeço muito, professora Marina, que a sua conferência ela foi instigante para nós, né? Traz assim, muitos elementos que nos possibilitam o enriquecimento, né, teórico. Vou pedir à professora para que esse texto a gente possa publicar na nossa página. Nós temos os nossos anais, e tem um edital aí para ser cumprido, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui esse momento, né? Agradecer os colegas que estão em São Gabriel da Cachoeira, que já faltou energia, já voltaram, então é isso, tá? Eu acho que a academia é isso, nós vamos nos renovando. Houve pouca discussão, eu sei, porque tinha uma programação pesada, né, para se dar conta em 2 dias, tá? Mas sem financiamento, vou reiterar, parece até que e nós tivemos tudo, mas tudo, desde a decoração, né, a apresentação dos trabalhos, tudo que um evento, né, que capta recursos oferece também. Tá? Olha, nossa página, para vocês que estão aqui, ela pode ser visitada. O evento ele tem o ISSN, desde a primeira edição, desde 2008, desde 2021. Nós também temos o DOI para publicação. Né? O evento tem o DOI e cada autor, né, que tem no seu trabalho até o final avaliado também pode, né, estar solicitando o DOI. Enfim, isso. Tá? Daqui a 2 anos, esperamos nos ver. Alguém já perguntou assim, por que a senhora não faz todo ano? Porque eu muito trabalhoso. E aqui eu vou solicitar a vinda Cristiane que se junte a nós aqui para tirarmos uma foto aqui com a professora Marilina. O Itácio não está mais. Né? Mas assim, eu tive assim, vou falar de forte, né, de ter uma turma de pesquisa, cenário de pesquisadores do Programa de Sociedade e Cultura, que estiveram comigo desde a primeira reunião até hoje. Né? Aqui o Daniel Cunha, Cristiane, Iracema, que não veio aqui hoje, né? Mas esteve aqui ontem, hoje pela manhã, e ontem também. O Itaçu, que saiu de mundo. Mas estava fora. Tá? Mas apresentar aqui a vocês a nossa pequena grande equipe. Aí o Itaçu. Então, fomos nós aqui que construímos e que estivemos aqui. São Gabriel está aplaudindo aqui, hein? Agradeço. Não, São Gabriel, porque o EPAC, na realidade, o presencial é lá. Né? Então, ele foi feito este ano aqui para São Gabriel. E aqui, informando aqueles que não nos conhecem, que o EPAC também já foi realizado
em Boa Vista, Roraima. Eu acho que tem a professora Pérsida, que foi uma equipe da FACED, foi com bastante professores. Levamos 35 monitores. A UFAM concedeu 2 ônibus para a nossa participação lá em Boa Vista. E tivemos também em Benjamin Constant. Então, gostaria muito, tivemos convites, não fomos, porque é complicado, junto ao governo federal, fazer um evento em outro país. Mas já nos convidaram, o NAU já nos convidou para fazer o EPAC, lá na cidade de Letícia, né? Como também Lepe, né? Que é a cidade fronteiriça da República da Guiana. Então, os professores lá da República da Guiana gostariam também de se interessar, acharam bacana, né? A ideia do EPAC de discutir a cor amazônica. Eu acho que ali tem a Ana Beatriz, a Ana Paula, que estiveram lá em Roraima, né? E puderam também assistir. Então, assim, esse sentimento, e quando a gente realiza, a gente percebe que tem esse sentimento em várias universidades, né, na América Latina, e vou repetir, do México até o Peru. Muito obrigada, professora Marivina, né, pela presença, né, pela conferência, de ter aqui nos enriquecidos. Tá. Então, nós temos aqui um casal que vai nos brindar com a salsa, né? Então, vou convidá-los. O Itaçu vai... Eles são um grupo de dança de projeto da Universidade do Estado do Amazonas, né? É isso? O professor Marcos Vinícius. E tivemos aqui um outro projeto da uma professora da FACED que esteve apresentando também na dança. E é seu Gilmares Espanta, da Raiolândia, que esteve aqui. Tá bom? Então, encerrando a dança aqui, estão todos convidados a participar do nosso coquetel. Aí pode.